Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Mais um domingo. E louvado seja Deus pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos aqui. Amém? Antes, gostaria de convidar a se colocar de pé para a gente orar. Depois eu vou ler o texto. Amém? Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Pai. Continua mesmo, Senhor, cuidando de cada um de nós, Pai. Senhor, que eu venha diminuir nessa noite, que o Senhor cresça e possa falar através da minha vida, Pai. Por isso, Senhor, me usa com poder e autoridade. Que essa palavra, que essa mensagem, Deus venha falar com cada um de nós nessa noite, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Pode tirar o título, Angélica? Pode tirar, depois você coloca para mim. 2 Timóteo, capítulo 2. Pode deixar o versículo 1. Depois a gente vai no texto que nós vamos estar meditando. Eu queria fazer uma pergunta para todos que estão aqui. A pergunta é: o que é mais importante para você? Você pode responder para mim o que é mais importante para você? Se eu perguntar para o Gino e a Gabi, o que é mais importante para vocês? Talvez a Gabi responda ao Noah. Aí eu volto a perguntar, se Deus tirar o Noah, o que é mais importante para você? Talvez o Elium fale, não, a Zoe. E se Deus tirar a Zoe? O que é mais importante para você? Pastor, é minha mãe. E se Deus levar sua mãe? E se Deus levar seu pai? Então a minha pergunta continua sendo: o que é mais importante para você? Talvez você responda: não, o mais importante para mim é Deus. Tem certeza? Quantas vezes na semana que tem 7 dias, você investe o teu tempo para conversar com esse Deus? Talvez só hoje. Hoje, quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Aí eu vou aumentar um pouco o período. A semana inteira, quantas vezes você leu a Bíblia? Então a minha pergunta continua sendo: o que é mais importante para você? Talvez mais importante, você fala, pastor, é minha filha, meu filho. E se Deus levar? Como já disse aqui, uma vez eu estava conversando com uma jovem, falou, pastor, o meu sonho para ser feliz é ter um filho. Eu falei, faz 10. Se sua felicidade está no filho, em vez de fazer um, já faz 10 de uma vez. Quando você tiver o filho, os problemas acabaram ou não? Às vezes só está começando uma outra fase da sua vida para você lidar com mais outros problemas. Então hoje, exatamente aquele título que vocês viram lá, é a minha pergunta. Porque quando a nossa vida ela não está centrada em Deus, nós vamos nos frustrar muitas vezes até Jesus voltar. Porque você vai perder muita coisa se você não tiver uma vida centrada em Deus. Então, quero que você pense nessa pergunta: o que é mais importante para você? Porque se o que é mais importante para você for tirado, você vai ter problema. Por quê? A minha pergunta é: o que é mais importante para você? Por que eu estou perguntando e estou insistindo?
Você está aqui na igreja por causa do reino ou por causa das coisas do reino? O que te trouxe aqui? Por causa do reino ou por causa das coisas do reino? Você está no reino das coisas ou você tem as coisas do reino? Onde você está? Coloca para mim o versículo 11 e o versículo 14. Do Tito, coloca para mim o livro de Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vamos neste presente século sóbrio, justa e piamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, por quem? Por nós, para nos remir de toda iniquidade e nos fazer o quê? Nos purificar, para quê? Para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Hoje eu quero que você reflita nessas perguntas. Talvez hoje não vai ser uma pregação como você está acostumado, mas eu quero que você saia daqui hoje refletindo o que é mais importante para você. Por que eu fiz essa pergunta? Os irmãos vão lembrar, e Deus me fez lembrar isso ontem. A gente estava no acampamento no mês de março, eu estava pregando no sábado, recebi uma mensagem, minha mãe falando da situação do meu pai. No domingo, meu pai faleceu. Então a pergunta e eu comecei a me fazer essa pergunta, e ontem eu meditando, Deus me leva a esse texto, para me fazer entender, e eu quero que você entenda, que não existe cristianismo da sua maneira ou do seu jeito. Só existe cristianismo da maneira e do jeito de Deus. Por isso é que eu te pergunto o que é mais importante para você. Porque não existe cristianismo do meu jeito. A única maneira de vivermos o cristianismo é vivermos da maneira de Deus. É a única maneira de vivermos o cristianismo. Hoje nós estamos brigando por placa de igreja, estamos brigando por pequenas coisas, porque nós nos colocamos no lugar que nós somos os melhores. Eu vou te dizer que você não é. O melhor é Jesus. O bom é Jesus. A única maneira de vivermos o cristianismo é viver da maneira de Deus. Não existe cristianismo da sua forma. Por isso é que nós temos muitos crentes até hoje ainda nunca experimentaram verdadeiramente a presença de Deus. Não, porque eu sou crente, sou do meu jeito. Não existe o seu jeito. Só existe o jeito de Cristo. Então, enquanto você continuar pensando do seu jeito, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Cristo, guarda esse segredo. Cristo não apagou e nem pagou os seus pecados, para que em tudo você viva da maneira que não lhe agrada. Cristo pagou tudo para que em tudo vivamos da maneira que lhe agrada. Romanos capítulo 8, versículo 6, a Bíblia vai dizer que, porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a inclinação do Espírito é o quê? É vida e Cristo é a vida para os homens. Quem está nele tem vida, e quem não está nele tem a morte. É isso que Paulo está nos dizendo ali. Só existe vida
em Jesus. E hoje o Evangelho se tornou homocêntrico. A mensagem é minha, a pregação é minha. Não, a mensagem não é sua, a pregação não é sua, a mensagem é de Jesus. Se o Evangelho não for sobre Jesus, nós estamos perdendo tempo aqui. Estamos reunidos aqui, podemos até dar uma festa aqui, mas menos servir a Deus. A única maneira de vivermos o cristianismo é vivermos da maneira de Deus. Não existe outra forma. Tem pessoas, isso é que me impressiona. Tem pessoas que se dizem crente, mas ele sai daqui do culto, vai começar a falar mal do obreiro. Para mim esse ainda não é convertido. Ele está aqui no culto, vai sair daqui a pouco lá fora, começar a falar mal do pastor, começar a falar mal do louvor. Ou começar a falar mal da igreja. Você não está vivendo o Evangelho de Cristo. Você está vivendo aquilo que você está pensando. E o teu pensamento só está te levando para o caminho errado. Porque muitos pensam que eu não peco por causa do inferno. Não. O pecar não é por causa do inferno. O não pecar é a melhor maneira de eu viver aqui na terra. E não é por causa do inferno, e sim por causa da natureza de Deus que está em mim. Não, você não está entendendo, deixa eu explicar. Se estiver chovendo lá fora, se estiver chovendo e eu abrir aí, ver que está cheio de água, e eu estou com essa roupa limpa, eu não vou querer pisar na água, não porque está sujo, porque eu estou limpo demais para me contaminar com aquilo que está sujo. Então eu não peco, não por causa do inferno, mas é porque eu estou limpo da natureza de Deus, que eu não quero me contaminar com as coisas desse mundo. Não é por causa do inferno. Você entende o que eu estou dizendo? Por isso, você precisa colocar isso na sua cabeça. Nós escolhemos lugar. Não é porque está sujo, mas é porque nós estamos limpos demais para não nos contaminar com aquela sujeira. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Deus nos lavou e nos purificou com seu sangue. Então eu não peco, não porque aquilo é, não, porque eu estou limpo demais pela palavra, pelo sangue do Cordeiro, e eu não quero me contaminar com as coisas desse mundo. E esse é o evangelho que eu quero que você viva. Não é o evangelho que você busca alguma coisa em troca. O maior presente você já recebeu. Cristo já morreu por você. Cristo morreu por você te trazendo vida e vida em abundância. E o que você faz com essa vida que Ele deu para você? Você está desperdiçando ela. Você está abandonando toda essa vida que Deus deu para você. E isso me preocupa. A santidade é a manifestação visível da salvação. E quem está preso no pecado, ele revela a manifestação visível da condenação. A santidade em nossas vidas tem que manifestar de forma visível a salvação de Deus que há em você. Eu digo que você e eu temos que ser igual quando você passa numa loja, que tem uma vitrine, você olha alguma coisa que está dentro, ainda que você não tenha dinheiro, mas de tão bonito que é, te chama a atenção, você entra para perguntar o preço. Eu estou querendo dizer que você tem que ser assim. Quando as pessoas olham para você, tem que almejar o que está dentro de você. O que está dentro de você? A vez está cheia de ódio, raiva, ganância, orgulho, vaidade. Você acha que as pessoas querem vir por causa disso? Hoje o povo não quer isso. O maior escudo que nós podemos ter na nossa vida com Deus é a santificação. Porque a santidade é o único meio onde Deus opera em nós a profundidade da sua natureza. Hebreus capítulo 12, versículo 14, o que diz? Todo mundo, a maioria que está aqui acredita que conhece. O que diz Hebreus 12, 14? Segui a paz com
e a sem a qual ninguém verá o. Você pode ver todo mundo aqui, mas se não levar uma vida de santificação, você não verá o. Você pode ver todo mundo, menos Deus. Pastor, vou me encontrar com fulano? Não sei. A pergunta é, como está a sua vida? Como está a sua vida vai responder se você vai se encontrar com fulano ou não. A nossa vida tem que estar pautada no Senhor Jesus. Porque se a sua vida não estiver centrada em Deus, você vai começar a se frustrar e você vai achar que tudo você vai vencer porque você é capaz. Tudo você vai alcançar porque você é capaz. E você começa a colocar Deus de lado. E ali você começa a achar que você é o cara. Aí às vezes chega a enfermidade na sua família. Às vezes chega o problema na sua casa. Ou na sua vida. E aí? Não, agora vamos fazer uma campanha de oração porque Deus vai libertar. Não. Deixa eu te contar um segredo. Ir no monte não é sinônimo de santidade. É apenas um processo de obediência que você está exercitando. Nós não subimos no monte para nós vermos Deus. Nós precisamos nos dobrar para vermos aquele que desceu. Zaqueu queria apenas ver. Só que Jesus queria entrar na casa dele. E a única forma de ele abrir a porta era ele descer. Porque se ele continuar em cima, Jesus não tinha como entrar na casa dele. Tem muitas pessoas aqui dentro que só querem apenas ver Deus, mas Jesus quer fazer morada hoje na sua casa. Jesus não quer apenas que você o veja, porque quem vê apenas contempla. Mas quem convive e quem vive com Ele, experimenta a grandeza, o cuidado e o poder de Deus na sua vida. Você quer apenas ver? Ou você quer conviver? Pastor, está muito difícil a minha vida, eu sei. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei de um Deus que pode todas as coisas. Pastor, eu estou orando, parece que nada está acontecendo, mas nada está indo. Deixa eu te contar um segredo. Conte tudo a Deus e conta com Deus. Então, conte tudo a Deus e você contará com Deus. Coloque Deus na conta. E a conta não vai acabar. Quando a Bíblia vai dizer que existia uma mulher que só tinha um pouco de farinha e uma que só tinha um pouco de azeite, a Bíblia vai dizer que Deus, o profeta, manda ela ir pegar outras vasilhas e trazer os vizinhos para encher. Só que tem um grande mistério nisso. A única vasilha que não encheu é a que enchia. Às vezes Deus não vai aumentar, mas só não vai acabar. Às vezes na sua vida, por isso é que você às vezes você vê como é que pode uma mãe que ganha um salário simples, um salário mínimo, mas os filhos estão formados, estão na faculdade. Não, quando você serve Deus, Deus até pode não aumentar, mas também não acaba. Quando na multiplicação dos pães e peixes, eu gosto de falar que não houve multiplicação, porque multiplicação nós não vimos aquele cesto enchendo de pão. Jesus só partiu aqueles 5 que estavam lá, e diz a Bíblia que ele colocou cada pedaço nos outros cestos, e eles começaram a distribuir. O único cesto que não acabou é onde tinham os 5. Às vezes Deus não vai aumentar, mas se você permanecer fiel, também não vai acabar. Deus quer cuidar de você. Então conte tudo a Deus e conte com Deus. Quando você conta tudo a Deus, você conta com Ele. Porque Ele entra na sua vida, Ele se torna a providência máxima da sua vida.
Quantas vezes a gente vê jovem, adolescente, porque namoro acabou, pastor, minha vida acabou. Eu falo, se mata, acabou, ué. Ué, não acabou? Você quer que eu fale o quê? Ah, pastor, não, mas eu vou morrer mesmo. Eu falei, tá tudo bem, não é sua escolha. Só que o Deus que te trouxe aqui está te dizendo que a morte não é o fim. A morte é o começo de uma vida eterna. Então conte tudo para Deus. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que não deixou acabar a farinha e o azeite. É esse Deus que está aqui dizendo, filho, filha, permanece fiel. Talvez você está orando, você não está vendo que eu estou aumentando, mas também não está acabando. Eu estou providenciando tudo, estou cuidando de você nos pequenos detalhes, estou cuidando de você nas pequenas coisas. Você tem um emprego, às vezes você está lá, está reclamando. Quantas pessoas mais inteligentes do que você estão procurando emprego? E Deus está cuidando de você lá no emprego. Ah, pastor, mas eu ganho muito pouco. Eu disse aqui no domingo passado, todas as empresas que eu trabalhei, têm um plano de saúde. O maior presente que Deus me deu é nunca ficar doente para usar o plano de saúde. O que mais que você precisa? O que mais você precisa? Deus não tirou o espinho na carne de Paulo, mas Deus deu graça para ele suportar. Por isso é que eu digo que a fé não pode, talvez a tua fé não vai te livrar do problema que você está passando, mas Deus vai te dar força para você suportar esse problema. Deus vai te capacitar para você suportar essa luta, essa dor que você está passando. O meu convite nessa noite é que deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua vida. Só tem um problema, quando Jesus entra, algumas coisas têm que sair. Você está disposto a isso? Porque às vezes, como se diz em palavras simples, às vezes a sua língua grande Deus vai ter que cortar. Porque quando Jesus entra, Ele precisa arrumar a casa. Se você está disposto que Ele entre, que arruma a sua vida, então chame Ele. Fale, Senhor, entra na minha vida. Entra na minha vida, Senhor, eu tenho falhado, eu tenho feito isso e faça de mim um vaso novo. Porque a Bíblia vai dizer que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, não é quem está na igreja Santificação em Paz, não é quem está na Reformada, quem está na Assembleia, quem está na Batista, não. É quem está em Jesus Cristo. Ela é nova criatura. E eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Como é que nós podemos viver coisas novas se você ainda está vivendo as coisas velhas? Eu disse aqui quarta-feira. Nós estamos em que época? Época de frio. Por que você não usa roupa de calor? Porque a estação mudou. Se a estação mudou, as suas roupas, o que acontece? Elas também estão mudando. Se você é uma nova criatura, a sua vida precisa mudar. A sua conduta precisa mudar, o seu comportamento precisa mudar. Pastor, é difícil, eu sei que é difícil. Porque você está a lutar sozinho. Você está a lutar sozinho. Deus te trouxe aqui para te dizer, filho, filha, eu quero restaurar a sua vida, eu quero trabalhar na sua vida, mas eu preciso que você permita. Você precisa permitir que Deus entre na sua vida. Você quer experimentar isso ou não? Amém? Então coloque isso na sua mente. O Deus que fala, não falha. O Deus que promete, Ele cumpre. Mas você precisa viver para Ele. Eu quero que você entenda que a prioridade da nossa vida precisa ser buscar a presença de Deus. Eu não vou perguntar qual é o problema que você está passando. Todo mundo aqui tem algum problema. Todos estão aqui, tem algum problema.
Uns talvez até no casamento, talvez só está aqui, mas chegar em casa já dá vontade de separar. Uns estão aqui, vai sair daqui, chegar em casa já está a pegar a panela. Eu não sei qual é o seu problema. Uns talvez estão aqui, mas o problema é a enfermidade. Uns estão aqui, talvez estão presos na prostituição. Uns talvez estão aqui, estão presos na droga, no vício. Tem gente aqui que talvez que não consegue sair daqui sem falar mal de alguém. Será que você está vivendo a verdadeira conversão? Não, você não está não. Então, o meu conselho, volte para Deus. O meu conselho é se renda aos pés do Senhor. Fale para Deus que você precisa dEle, que você depende dEle. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 22. Coloca para mim. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero apenas dizer para você que só o reino é prioridade. Só o reino é, o resto é acréscimo. Que na sua e na minha vida, Deus não te esqueceu. E se você está aqui nessa noite, Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer restaurar a sua vida. Talvez nós achamos que mensagem é importante, uma mensagem é bonita, é uma mensagem longa, uma mensagem que fala bonita, não. A mensagem é Jesus. Eu poderia ter tudo para te entregar, mas a única coisa que eu quero te entregar nessa noite é que você desfrute da presença de Deus. Diga, Senhor, eu estou aqui. Lembra da sua primeira conversão. Lembra quando você se converteu, naquele amor, com aquele fervor. Quando você clamava, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Faça isso nessa noite. Clama para que Deus te leve no lugar secreto. Clame a presença dEle, que você desfrute naquele quarto de intimidade. Feche os seus olhos, feche seus olhos. Deixa Deus falar com você nessa noite. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Eu já te disse, escute bem, conte tudo a Deus e você contará com Deus nas suas aflições. Você contará com Deus nas suas angústias. Então, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. O Senhor te chama nessa noite. Abra o seu coração. Lembra quando você se converteu? Fala, Senhor, eu fazia isso, eu era isso, agora hoje eu não faço mais. Talvez as ocupações desse mundo te roubaram a presença de Deus. Talvez as coisas que você mais busca deixou de ser o reino de Deus. Mas o Senhor está te amando nessa noite. O Senhor está te amando para você viver algo novo, para você viver algo maravilhoso. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Pai. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Espírito Santo, tenha liberdade nessa noite, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, de entrar aqui nesse lugar. Visita cada vida, cada coração, Senhor. Se existe coração aqui, Deus, que não tem mais força. Se existe aqui uma alma que já está longe da Tua presença, Senhor, que seja uma noite de reconciliação. Que seja uma noite, Senhor, de restauração. Que seja uma noite de renovo, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos encontra, Senhor. Nos encontra, Senhor, nos leva mais profundo. Porque nós queremos viver, Deus, aquilo que ainda não vivemos, Pai. Se você quer viver algo que você ainda não viveu, clame a presença dEle nessa noite. Clame a presença do Senhor. Espírito Santo, visita, Senhor. Espírito Santo, vai visitando essas vidas. Espírito Santo, vai visitando cada coração aqui nessa noite.
Espírito Santo vai trabalhando aqui nesse lugar. Espírito Santo, tem a liberdade de fazer nessa noite o teu querer. Oh, o Senhor não esqueceu de você. O Senhor não esqueceu do projeto que Ele tem para contigo. O Senhor está aqui nesse lugar, amado. Se renda aos pés dEle e dê liberdade a Ele. Oh, dê liberdade a Ele, dê liberdade a Ele. O Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens se fizessem filho de Deus. Ele se entregou naquela cruz por você e por mim, para que nós pudéssemos ter acesso livre ao Pai. Não existe um outro meio que não for por Jesus Cristo, meu irmão. Não existe um outro caminho. Escute, só escute. Só escute. Aleluia, Jesus. Eu não esqueci. Aleluia, Jesus. Quando me encontro. Aleluia. No chão caído, lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chamam de filho, cura as feridas que o tempo deixou. De novo me arrependo, eu me rendo, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Traz renovo. Deixa Ele trazer na sua vida. Deixa Ele trazer. Só tua casa faz tu Oh, deixa o Espírito Santo. morar. Ah, Espírito Santo de Deus. Traz renovo, Espírito Santo de Deus. Senhor. Espírito Santo, cubra a vida do teu filho, Traz Senhor. renovo, Cubra, Senhor, com poder e autoridade, papai querido. quero voo, Visita esse coração, Senhor. Senhor sabe o que teu filho necessita, precisa, quero Pai. amor. Oh, Deus, abraça ele quando ninguém pôde o abraçar, Jesus. Talvez tenha um momento que ele está triste, angustiado, Senhor. Traz renovo, Que ele continua descansando, esperando em Ti, Jesus. quero voo. Visita, Espírito Santo, visita. Visita, Senhor. Traga renovo para o teu filho, Deus. Tira todo o mal na vida do teu filho, Senhor. Oh, Deus, restaura, Senhor. Vai curando, Pai. Vai libertando, papai querido, Deus. Cubra o teu filho com poder, Jesus. Visita, Deus, visita. Tira toda a tristeza no coração do teu filho, Senhor. Tira tudo aquilo que, Senhor Deus, só o Senhor sabe naqueles momentos que ele está sozinho. Naqueles momentos, às vezes, que ele não vê saída, Senhor. Mas o Senhor sempre está ali com ele, visitando. O Senhor sempre está ali visitando. O Senhor sempre está ali curando. Oh, o Senhor está contigo, meu irmão. Você não está sozinho. O Senhor não te largou. O Senhor não te abandonou. Eu não esqueci. Ele não esqueceu de você. Quando me Ainda que a aflição chamou venha, Ele te chamou de filho. de filho. Ainda que ninguém te abraça, Ele te abraçou primeiro. Pai, eu não Que Ele esqueci. mas Ele te amou primeiro, Ele se entregou. Quando me encontrou Oh, Ele te no amou, Ele chão te caído, Oh, Espírito Santo, cubra Senhor com poder e autoridade. lembro que eu estava ferido
que eu estava batido, me renovou. Mas olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, me cura de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama de filho e cura. Ó Senhor Jesus, no nome do Senhor, ó Pai, nós estamos aqui na Sua presença nessa noite, ó Deus, te buscando, chamando a Sua face, ó Deus. Senhor, que o Senhor agora refrigere os corações, ó Deus. Senhor, que no nome do Senhor Jesus, ó Pai, toda barreira venha ser caída, venha repreender todo o laço do adversário sobre os nossos lares, ó Deus, sobre a nossa casa. Nós repreendemos agora pelo poder da Sua palavra, Jesus. Senhor, no nome do Senhor Jesus, cura vidas aqui nessa noite, ó Pai. Senhor, há vidas que precisam ser curadas, Senhor. Há vidas que precisam do toque do Senhor, ó Deus. Então que no Teu santo nome nós clamamos a Ti agora, Pai. Senhor, vem inundá-las com a Sua graça, com o Seu amor, ó Deus, com a Sua misericórdia, Deus. Senhor, o Senhor é o mesmo, Senhor, o Senhor não mudou, ó Pai. E nós estamos aqui, nós rendemos a Ti, ó Deus. Senhor, nos ensina, Pai, a buscar a Sua face. Nos ensina a buscar a Sua presença, Deus. Senhor, nos ensina, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da Sua face, Deus. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, e há dias difíceis chegando ainda mais, ó Pai. Então o nosso ser, ó Pai, precisa, Deus, buscar a Sua presença. Que nosso ser, ó Pai, venha Te buscar, Deus. Que nosso ser, ó Deus, venha render a Ti, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti nessa hora, Deus. Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha passear no nosso meio agora, Pai. Senhor, passeia no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós rendemos graça a Ti, Deus. Rogamos a Ti, ó Pai. Senhor, o Senhor é poderoso, ó Pai, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou sonhamos, ó Deus. Senhor, o Senhor pode entrar onde nós não conseguimos entrar, Deus. Senhor, é somente o Senhor, ó Pai. Senhor, que somente o Senhor vem reinar sobre nós, ó Pai. Senhor, que se o Senhor precisar tratar conosco, ó Pai, eis-nos aqui nessa noite, ó Deus. Eis-nos aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Traz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz tua morada aqui. Toca-me. Deixa Ele te tocar, deixa Ele tocar. Toca-me. Deixa Ele tocar, deixa o Espírito Santo tocar. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me. Aleluia, Senhor. Toca-me. Toca-nos, Senhor. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Oh, Jesus. Oh, Deus, para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Para onde iremos, Jesus? Para onde nos refugiaremos, Jesus?
Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos, Pai? Para onde iremos, Jesus? Oh Espírito Santo. Para onde iremos nós? Para onde, Jesus? Para onde? Só tu tens, Só tu, Jesus. a vida eterna. Aleluia, Deus. Para onde iremos nós? Para onde, Senhor? Para onde? Só tu tens, Tu és a vida que a precisamos. vida. Tu és a vida, Jesus. Tu és a vida, tu és a vida. Tu és o pão que desceu do céu, Oh, tu és o pão vivo, Jesus. fonte da vida. Nos alimenta. Emmanuel, com tua glória sobre mim. Aleluia, Senhor. Enche-nos. Enche-nos. Até transbordar, Senhor. Eu nunca vou. Não queremos nos saciar de Ti. Aleluia. Oh, Deus, enche. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, Deus te convida nessa noite a viver o melhor dele. Nunca será sobre nós, é tudo sobre Ele. Quero que você entenda isso. Eu não tenho nada, talvez até um dia posso te decepcionar, talvez um dia possa falar alguma coisa que pode te magoar. Mas aquele que te escolheu jamais vai te decepcionar. Aquele que te trouxe aqui, Ele é o único que está no controle de todas as coisas. Por isso, coloque nas mãos de Deus a sua vida, a sua família, porque o amanhã pode ser tarde. Você não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas. Então entregue nas mãos de Deus. Que Deus seja a prioridade na sua vida todos os dias. Porque quando você conta tudo a Deus, você conta com Deus. Sadraque e Mesaque disseram: não vamos nos prostrar. Só que eles contaram para Deus e eles contaram com Deus. Então que a sua vida seja pautada na presença de Deus. É só isso que Deus quer. Deus não quer que você compre nada, que você venda. Não. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. Deus não vai desprezar quem está mais vestido, quem é rico, quem é pobre, não. Um coração contrito e quebrantado. Pessoa que se rende aos pés do Senhor, que reconhece que sem Deus nós não somos nada. O Senhor vai trabalhar na sua vida. Pastor, mas eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu fulano. Sim, mas a presença dele nunca te faltou. O pão já faltou talvez na sua mesa, mas o Senhor nunca faltou. Às vezes, Simonal, às vezes você só vai lavar um carro. Não vai aumentar, mas também não vai acabar. Porque Ele é quem provê. Às vezes aquele dia que você chega lá, choveu, parece que não vai dar certo. Não aumentou nada, você não trabalhou, só que também não acabou. Esse é o Deus que nós servimos, que cuida dos céus. Deus cuida daqueles que cuidam daquilo que Deus colocou nas mãos. Que você possa desfrutar todos os dias isso. Que Deus te abençoe grandemente, amém? Pode sentar em nome de Jesus, rapidinho, vou dar os avisos. Cadê os aniversariantes? Temos aniversariante ou não vieram? Os aniversariantes sumiram, né? Estão com frio os aniversariantes. Ou estão nas barracas. Esses aniversariantes que estão nas barracas, aí não dá, né? Não quer receber a bênção, mas foi receber o churro. Irmã Rita é a única que está aí. Cadê os outros? Cadê os outros? Estão vindo aqui. Porque se tiver lá no churro, irmão, trocar a benção com o churro,
Aí o negócio está grave. Amém? Então, antes de orar, já vou dar os avisos. Amanhã, segunda-feira, tem um culto das mulheres aqui na igreja, às 7h30. Venha. Amém? Quarta-feira, às 7h30, culto de ensino. Nós temos aqui aprendido sobre a palavra de Deus. Eu sempre digo, quando você aprende alguma coisa, ninguém te engana. Agora, quando você só quer viver no que você acha, eu sempre digo, o evangelho não é sentimento. Ah, pastor, mas eu estou sentindo. Eu ontem senti de comer churrasco, hoje senti de comer feijoada. E aí? Como é que faz? Todo dia eu vou sentir vontade de alguma coisa. E aí? Vou viver todo dia só não sentir. Não. Você precisa ter a essência, a dignidade e caráter de uma pessoa. Se você não tiver isso, não adianta nem... Eu falo sempre assim, ah, pastor, não converso com fulano, fulano perdeu. Não, eu falo assim, não. Se pergunta primeiro, o que a pessoa perdeu de não ter você ao lado dele? Não adianta olhar aquela pergunta, a pergunta tem que se fazer, é nós. Se eu não tiver ao lado do Simonão, o que o Simonão vai perder, o que eu tinha de valor para dar para ele? Se não tem nada, vem aqui, nós vamos orar. Amém? Estende as suas mãos aqui, vamos estar orando. As bênçãos aqui. Agora o Derek também está fazendo parte da turma aqui, ó. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, pela vida das tuas filhas, Senhor. Papai querido, continua mesmo abençoando, continua Deus cuidando. Papai querido, livra, Senhor, de toda a obra do inimigo, Pai. Cubra a vida delas, papai querido, com poder e autoridade, Senhor. Que o Senhor multiplique esses anos com muita saúde e muita paz. Que essas vidas, Senhor, venham desfrutar todos os dias das maravilhas do Senhor. Que elas mesmas sejam testemunha viva de quão grandes coisas o Senhor está fazendo na vida deles. É isso que eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Parabéns para vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos e o parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém? Sexta-feira, a oração, às 7h. Domingo de manhã, a escola bíblica dominical. E à noite, o culto da família. Amém? Se coloque de pé para a gente estar dando a bênção apostólica. Que Deus abençoe a todos. Que vocês possam ter uma semana abençoada. Que vocês venham desfrutar das bênçãos do Senhor, para que vocês mesmos sejam testemunha viva do quão grandes coisas o Senhor está fazendo na vida de vocês. Para que vocês também contem. Porque quando vocês contam tudo para Deus, vocês vão contar com Deus. Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe. Tem um café lá atrás abençoado, é de graça, os irmãos já sabem.